no seu labor, nas fábricas, no seio feliz da família, que em toda parte haja harmonia, satisfação, alegria e paz. Orai muito, meus amigos. Venho fazer esta visita alegre, por isto que aqui estou pela saudade que me prende a vós. E assim tenho que voltar para o meu ponto de trabalho ativo, e me despeço de vós com os saudosos abraço. Maria Luísa. Em 3 de julho de 1941. Auxílio recíproco. Amigos e irmãos, esteja convosco a paz do Senhor. Uma sessão de espiritismo prático, tal qual desejais executar neste instante, requer a atenção dos presentes, não somente na sua parte mediúnica, como na que diz respeito à concentração respeitosa a todos os ensinamentos, ocupar um lugar e ter o pensamento afastado das coisas materiais. Irmãos amados, vós que me ouvis, não penseis que estáis a ouvir um espírito luminoso, bem longe disso estou eu, sou um espírito fraco e faço justiça a mim próprio, tenho vontade de servir ao meu Deus, tendo o desejo de praticar a caridade, mas ainda não estou tão elevado e adiantado que possa realizar este desejo. Venho, pois, pedir o vosso auxílio, eu que dele tanto necessito e me sinto amparado pelos bondosos guias. É uma troca de serviços, meu auxílio para vós, num desejo para o vosso progresso, e vós para mim o alcance das vossas preces caridosas igualmente para o meu progresso, e reciprocamente nos auxiliaremos, todos com boa vontade. Quem trabalha nesta seara bendita do Espiritismo colhe bênçãos, não somente neste ramo que diz respeito à infância desvalida, como muito em breve no da velhice desamparada. Para isso é preciso ter o espírito pronto, braço forte, inteligência lúcida, para o desempenho da tarefa. Ela é complexa e muito requer da parte do homem, no desejo de bem servir. Infelizmente, isto é próprio da terra. Aqueles que mais desejam muitas vezes são os que menos têm, para o desempenho das obrigações da vida, as lutas diárias, os contratempos próprios da existência, enfim uma qualidade enorme de embaraços vem impedi-los de continuarem a trabalhar com espírito dedicado, e tem de revolver todas essas montanhas, para poder chegar ao ponto desejado. Mas tudo isso é passageiro, tudo isso é da terra. Acima de tudo a vontade suprema do Senhor é servir com toda a confiança. Deus a ninguém abandona e nem tem preferidos. Deus abençoe a todos os meus irmãos, e vos conceda a graça de preservar em prol da caridade. O espírito cristão vos repartir bênçãos por igual, cada um recebe o que lhe pertence. Deus conceda a paz do Senhor a todos os homens. Rubens. Em 18 de julho de 1941. Uma resposta. Meus amigos e meus irmãos, o estudo da doutrina espírita deve ir pouco a pouco modificando o homem velho em homem novo. Isto, no sentido verdadeiro da palavra, não quer dizer que de um momento para outro o indivíduo de idade se transforme em um jovem, e sim que, o espírito velho, que se encontra num corpo, pecador inveterado, bebendo as instruções espíritas, se transformará de todo, tornando-se um regenerado. Os erros, as culpas, a leviandade, tudo isto a doutrina espírita vai corrigindo, até que o homem se transforme. Este é o ideal do espírita, bebendo as instruções dadas pelos seus guias, ganhando forças espirituais, transformando-se em espíritos sádios, resolutos, fortes. Do contrário, o que aproveita o homem do ensinamento espírita, se ele permanece no seu erro, comete as mesmas faltas, tem a mesma conduta e não corrige o seu proceder. De que serve uma doutrina sem ação? Tudo muito belo, muito perfeito, mas sem ação. O espiritismo é para o espírito que os grandes fortificantes são para o corpo físico. Um organismo depauperado tem necessidade de forças tônicas que o reanimem. O espírita também, fraco, sem resolução, pusilânime e bebendo as instruções do além, torna-se um ser sadio, desperto para trabalhar. Calculai que impressão para o meu espírito,
Ouvir, como escutei há poucos dias, alguém, frequentador deste asilo, dizer para um companheiro que estranhara sua ausência aqui: ora, que mais vou lá buscar? Já sei o Evangelho e conheço muito bem os seus ensinamentos, eu conheço todas as lições espíritas. Para que eu voltar, se já as pratico? É aprendendo que se aproveita. E eu já aprendi. E o amigo que escutou não soube responder. Hoje eu venho para vos dizer que assim não é. Quem assim pensa está em erro. Em primeiro lugar, é preciso o estudo constante da doutrina espírita, bem assimilada, porquanto o progresso é evolutivo e incessante. Ninguém, jamais, aprendeu demais. O Espiritismo é a doutrina do progresso, aumenta a fé, estabelece a fraterna solidariedade entre os homens, e aquele que frequenta suas reuniões recebe bênçãos contínuas, fortalecendo-se contra o pecado. Por conseguinte, ninguém deve dizer que já aprendeu e não tem mais nada que aprender. Sabeis vós que o Cristo disse: muito tenho para vos dar, mas vós não o podeis suportar agora. Ele próprio não deu tudo, deu aquilo que o homem podia suportar, portanto ainda tendes a aprender. A fonte da vida é um rio caudaloso de bênçãos que não tem fim, sua caridade incessante, os fluidos salutares, não têm deixado de ser destruídos. O Espiritismo quer a união dos irmãos, e o esquecimento destes mandamentos causa isolamentos, provoca a separação de indivíduos. Para se ter comunhão com Deus, em primeiro lugar é preciso que se conheça os seus ensinamentos. Que a vossa sessão seja amada por vós, que esta comunhão seja fraterna entre irmãos, seja para vós um motivo alegre. Sede unidos, em completa caridade e comunhão espiritual. Jesus, Deus nosso Senhor, vos abençoe. Max. Em 18 de julho de 1941. Belas palavras de vida. Amados irmãos e meus amigos, vós que conheceis o despontar de um dia de sol, após uma noite de trevas, vós que conheceis a beleza desse dia augusto, em que as próprias aves cantam hinos ao Criador, conheceis a felicidade de um dia de sol bem terminado por um sono tranquilo, para um despertar disposto para o trabalho. Assim é o despertar de uma consciência, quando abre os olhos do espírito à luz da verdade eterna. Não lamenteis a partida de um ser consciente, ele sabe que a vida não tem absolutamente um ponto de parada, que a vida é incessante, que ela principia no espírito, quando, ora habita a terra, ora passa para o espaço. Não há solução de continuidade para a vida de um espírito, e assim, os que fecham os olhos na terra, e que vão descansar no além, tranquilos, conhece esta verdade a tempo. Não lamenteis os que partem conscientes, eles sabem que são filhos de Deus e desejam viver no espaço feliz. Lamentai, sim, aquele que na vida terrena gastou seus dias absolutamente sem preocupação da vida além campa, imbuído dos vícios que avassalam a matéria. Lamentai aqueles que menosprezam os seus, esses são criaturas indiferentes ao que mais de perto lhes toca, são indiferentes às lágrimas, às dores humanas. São vivos porque passaram para este além ao terminar a existência terrena, mas não sabem sentir a vida. Estes, sim, são dignos de dó, dignos de lástima. Conservam-se nesse estado de consciência, e o que será deles ao despertar na eternidade? Lamentai estes, meus amigos, nas vossas preces não deveis esquecê-los. A eles, os desviados, aqueles que não conhecem o caminho do dever e são levados para lugares escuros. Orai por eles, para que se unam à vossa crença, que sejam cristãos. Orai por eles para que se tornem outros, que saibam tomar a sua cruz e caminhar. Deus, nosso Senhor, abençoe todos aqueles que partiram desta vida nestes poucos dias. Deus traga conforto para as famílias que sentem a falta da sua presença material, para que tenham a certeza de que eles vivem para os seus carinhos, para os seus amores de espírito, velam pela sua saúde e lhes desejam fé. Deus vos abençoe a todos, meus amigos.
Sou uma das vossas amiguinhas que esteve aqui há algum tempo, aqui nestes bancos, escutando as palavras do alto, e que no silêncio tinha os olhos fitos na verdade. Deus vos guie sempre. M. Em 25 de julho de 1941. Graças a Deus. Seja louvado o santíssimo nome do meu Deus. Jesus nosso Senhor, abençoe esta casa de caridade, e a quantos a servem de alma e coração. Meus amigos, vejo o progresso que vai tendo a doutrina espírita entre os homens. Louve e bendigo ao meu Deus. São tantos os necessitados, são tantos os que precisam do pão espiritual, fartamente distribuído pelos sempre bem-intencionados. Que reunião proveitosa tivestes vós hoje! Quantas lições espíritas recebestes, quantas esmolas vindas do alto! Cegos que andaram pelo mundo sem cogitar da vida eterna, presos apenas à vida transitória, vos escutaram. E o meu espírito, quando pensa nestas coisas, espiritualmente se ajoelha diante de Deus dando graças por saber que do íntimo da verdade os meus não estão longe, bem ao contrário, bem perto estão. Meus amigos, não percais a crença espiritual, ela fortalece, sustenta, alivia, dá conforto, dá paz, e dá luz. A crença espírita é um báculo pulsante, e o homem deve nela ser confiante. Sede espíritas de convicção sincera. Meu Deus, abençoe todos os que trabalham na vinha do Senhor, e que os meus filhos continuem sempre sob a tua proteção. Maria Rita. Em 1/8/1941. Apontando um erro grave. Almas que me ouvis, crentes espíritas na doutrina sagrada do Espiritismo cristão, Deus, nosso Senhor, lance sobre vós o seu olhar, abençoando as vossas almas e a todos os necessitados. Meus irmãos e meus amigos, ainda que veladamente, eu quero aconselhar as criaturas presentes, aquelas a quem espiritualmente podem tocar as minhas palavras, porque as outras nada têm que ver com o assunto. Eu quero aconselhar a estes irmãos a que me refiro mentalmente, sobre suas reflexões, sobre seus atos. Quantas vezes pensaram eles que as suas resoluções, seus atos e os seus gestos, as suas palavras, não têm consequência para os seus próprios espíritos? E, com o desejo de fazer o mal, lançando mão de certos meios condenáveis, cuidam poder escapar à punição dessa falta. E assim vão elas, quais crianças sem juízo, sem pensar nas responsabilidades, sem olhar à direita nem à esquerda, como se os seus atos nada tivessem a ver com os seus próprios espíritos. Meus irmãos, se assim procedeis, vós estáis em erro, quando desejais ferir o vosso próximo, lançando mão de meios repulsivos ao sabor do vosso rancor. Se não sabeis, deveis sabê-lo, isso faz um mal terrível às vossas próprias almas. Faço uma comparação, é como alguém que se vestisse todo de branco, com alvura puríssima e imaculada, tão apreciada pelos bondosos guias, e outro, ou por descuido ou propositalmente, jogasse sobre essa linda toalete, símbolo de pureza, tinta indelével, cuja mancha nunca mais largasse. O que pensar desse gesto? O que pensar desse ato? Quem assim faz, se o fez propositalmente, deve se lembrar que não estragou apenas o vestido, pois este pode ser substituído por outro, mas estragou a sua própria alma com esse sentimento moção. Assim os que lançam mão de meios que não posso revelar, como já vos disse, senão assim veladamente, para ferir, para castigar, para magoar, para machucar, enfim para fazer mal. É certo que quem é sensível não pode ser indiferente nos momentos precisos, mas não pode deixar de ver essa criatura assim ferida, a mesquinhez de tal gesto, e deve dizer a si própria, a mim magoa, mas ele assumiu uma responsabilidade tremenda. Quem foi tão vilmente ferida tem que perdoar, perdoar o insensato, perdoar o anônimo, que na sombra tem prazer em fazer mal. Silêncio para que eu possa concluir. Quem perdoa tem sentimentos cristãos. Paz, meus irmãos.
Paz. Max. Em 1/8/1941. Conselhos aos pais. Meus amigos e meus prezadíssimos irmãos, é sempre com muito prazer que venho à vossa presença trocar ideias convosco, trazer os meus pensamentos próprios, as palavras daqueles que sabem mais. São eles verdadeiramente os nossos mestres, os nossos guias, atendendo os nossos pedidos, resolvendo sempre as vossas situações, guiando os vossos destinos. Por vezes esta resolução está em desacordo com aquilo que o homem deseja, mas é sempre para o seu benefício, porque Jesus o disse: a verdade é que Deus não dá pedras aos filhos que lhe pedem pão. Volvendo os meus olhos, na minha pouca sabedoria, na minha inferioridade, é que eu vos devo dizer, a mocidade de hoje, meus amigos, não é a mocidade de outrora, já lá se foi o tempo em que os cabelos brancos eram respeitados. Os moços, quando estavam sentados, e um velho estava em pé, logo lhe cediam o lugar. Eram os queridos da mocidade, pela sua experiência, pela sua vida de muitos anos, pela consciência da verdade que procuravam incutir nos moços. Muitas vezes aqueles que não tinham filhos tinham que aconselhar aos filhos dos outros. Os velhos, antigamente, eram preceptores adorados pelos seus discípulos. A mocidade de então era a verdadeira mocidade, uma mocidade sossegada, uma mocidade inexperiente, mas que procurava seguir o carinho do bem. Os velhos têm vivido mais, devem ser respeitados e consultados. Mas esta mocidade desatenta, procurando governar-se por si, tende a enveredar conscientemente pelos caminhos do vício. E os inexperientes, ou mal intencionados, repelem os seus conselhos e fecham os olhos para não ver aquilo que é divino, correto, porque não querem abandonar as coisas erradas, prejudiciais. É preciso dizer aos pais que velem pelos seus filhos, salvando-os da desgraça tremenda que os conduz à inexperiência, à maldade de outros. Quantas vezes alguém que possui alguma educação, vos atrai e vós dizeis, não faz mal, ele ou ela é de tão boa família, tem os modos tão corretos, tão bonitos. E no entanto, meus amigos, este ou esta que vem trazer o germen da perdição. Guardai os vossos filhos em família. Vós conheceis os vossos e não os dos outros, e, por conseguinte, toda vigilância, todo direito de viver, todo prazer lhes deve ser concedido, mas fiscalizar os seus passos, suas ações, governá-los e não os deixar enveredar pelos caminhos que outros vão, para que não tenhais, e eles também, um arrependimento tardio. Consagrai-vos mais de perto à sua educação, notai, não digo a instrução e sim a educação, que é o que mais se quer de uma criatura humana em seu proceder. Vim trazer estas palavras, porque entendi que as devia dizer em geral, pois que não posso conhecer a vida, o íntimo de todos. Venho aconselhar, e sirva de aviso para que possais ser felizes, não tendo nuvens negras a toldar a vossa felicidade doméstica. Paz seja concedida a todos os homens e à humanidade venha a inspiração do alto. Anália Franco. Em 8 de agosto de 1941. A prática evangélica da doutrina. Meus amigos, meus irmãos, invoco, neste momento, para todos nós, desencarnados, e vós encarnados na terra, as bênçãos do Altíssimo. Amigos e irmãos, não faltam ao homem motivos para sofrer durante sua estadia na terra, não lhe faltam dificuldades a vencer nem tampouco vontade de se livrar do sofrimento. Cada um que se sente ferido no seu próprio ser espiritual, ou materialmente, recorre ao lugar onde espera achar-lhe unitivo para esse mal. Se é o corpo físico que padece, aí estão os consultórios médicos, ambulatórios e casas de saúde, para oferecerem o alívio desejado pelo paciente. Se o mal é espiritual, aí estão os bons espíritos, para acudirem às dores da alma. Uma coisa, porém, é necessária a todo aquele que deseja remédio para os seus males, sejam eles físicos ou morais, é a compreensão do sofrimento, o seu porquê e,
ao mesmo tempo, a fé naquele que o pode diminuir ou terminar. Efetivamente, se um indivíduo molestado em seu corpo recorre a um facultativo, na esperança de sarar, recebe a receita, mas não tome o remédio, ou porque este lhe pareça insuficiente, ou por qualquer outra razão, esse doente não pode esperar melhor em seu estado de saúde. Porquanto, se o médico, bem intencionado, lhe indicou o que deveria fazer, ele, devido à sua falta de confiança, não fez uso do medicamento. Assim, o doente espiritual. Quantos são aqueles a quem nós, espíritos, indicamos o caminho a seguir para o alívio dos seus males e nos voltam as costas, não aceitando a intuição? A quantos dizemos nós, desvia-te dos caminhos ímpios, porque eles só te podem atrasar, segue a linha reta, que aí sempre foi, o caminho mais curto de um ponto a outro. Quantas vezes lhes dizemos, olha que tens um dever a cumprir. Queres afastar o cálice da prova, não é possível. O homem deve compreender que a vida, na terra, não é um passatempo. Certo, é uma estadia provisória, mas tem um motivo sério a dirigi-la, a necessidade do espírito de tomar um corpo de carne. Alguns indivíduos, em vez de procurarem saber o porquê destas sessões, dizem, de si para si, não creio. Hei de andar como entender. Não tenho que dar satisfações a ninguém. Então, meu caro amigo, vai andando e, no fim, colherás aquilo que semeaste. É sempre assim, primeiro a semente, depois a árvore, e por fim, o fruto. É o que se dá com a educação moral da humanidade. Se aceitam, em princípio, as teorias espíritas, porque, então, as desculpas vãs, sem significação, para a prática da doutrina. A doutrina não é simplesmente filosófica, não consiste, apenas, em teoria, é, realmente, uma doutrina que exige a demonstração prática do que ensina. Portanto, se aceitais os ensinamentos espíritas, as lições evangélicas dos espíritos, enfim, a palavra do Divino Mestre para causardes boa impressão e, virando as costas dais testemunho inteiramente oposto a esses princípios, que julgais tão belos e acertados, que podeis esperar? Espiritismo é realidade, filosofia, teoria, mas, é, sobretudo, a prática evangélica da doutrina. Deus vos abençoe para todos sempre. Viana de Carvalho. Em 15 de agosto de 1941. É preciso discernir. Meus irmãos, não tenhais somente nos lábios o sagrado nome do Senhor, tende-o também no coração. Meus amigos, a faculdade mais nobre do ser, e a livre vontade, a liberdade que Deus concede ao espírito de resolver, decidir, ampliar os seus conhecimentos, distanciar-se mais, aproximar-se do bem, enfim, governar-se. É esta uma das faculdades mais nobres, e nós, quando vimos a Terra, trazemos em nós essa faculdade que, com o correr dos anos, se vai desenvolvendo rapidamente. De fato, observamos isso nas próprias crianças, algumas vão indo dificultosamente conduzidos, amparados pelos seus próprios mestres, pelos seus pais, ou ainda pelas suas amas, que delas cuidam. Outras, porém, são mais firmes, mais corretas em sua vontade, quero dizer, obedientes, discretas, atentas à vontade dos seus dirigentes. São perigosas as crianças teimosas, que é preciso levar com firmeza, porque não permitem governo estranho, querem se decidir por si próprios. Não é fácil conduzir a faculdade do livre-arbítrio que desponta no ser. É preciso esclarecer, elucidar este espírito, encarnado nesse corpo que começa a vida. Deve-se explicar-lhes as razões por que não podem ser absolutos, ajudar-lhes a consciência e compreender a razão da vida. Às crianças, explicar o porquê de todas as coisas, fazê-las ver que aqueles que a dirigem, não são criaturas más, mas criaturas responsáveis por seus ensinos. Ora, tal faculdade do livre-arbítrio,
deve ser explicada ao espírito que repele o caminho do bem, ensino este que deve mostrar o porquê dos atos, porque eles, naturalmente, desejam praticar atos bons. Os espíritos fracos nunca se lembram de assumir a responsabilidade dos seus atos, eles sempre acham que tudo podem fazer, e nada terá consequência. Violentos, são conduzidos por almas igualmente violentas para os caminhos errôneos, são seres que prejudicam os outros, arrastando-os a uma vida dissoluta e malfazeja. Pessoas que me escutais, vós, como os espíritos nossos irmãos, ainda não elucidados, deveis compreender que não podereis fugir à consequência dos vossos atos, e jamais dizer, faço porque quero. A criatura deve compreender que perante o caminho do bem, a resolução deve ser firme, não ceder a razão alguma, e afastar-se de maneira irredutível dos caminhos errôneos. Quantos homens conheço eu, a quem ouço dizer, a mim ninguém governa, faço o que quero. E, alguns instantes após, entram numa casa de jogo, e lá ficam, pois o vício tem mais força do que eles. Se acaso tem esposa, e a casa volta, ela há de perguntar e ele responderá, faço porque quero. Não. Não. Ele não está calculando a responsabilidade do seu ato, ele está sendo preso por uma teia escondida, oculta e não a percebe. Este homem não governa sua faculdade, ele não sabe escolher. Outros, porém, assumem a responsabilidade dos seus atos, compreendem o caminho e seguem pela linha do bem, muito embora os obstáculos, são fortes. A razão serve para discernir e resistir ao erro. Caso perceba o homem que anda errado, tenha força para emendar-se, pois o seu livre-arbítrio lhe dá esse direito e essa coragem. Esta é a suprema educação do homem. Atenção, se um ser, dono de si, envereda pelo mal, sem pretendê-lo, como São Paulo, o antigo Paulo de Tarso, cuja vida foi cruel, andando pelos caminhos errados, quando despertar renasce um homem novo. Ele, o perseguidor do cristianismo, viveu depois pelo cristianismo e pelo cristianismo morreu. Assim, também os outros homens podem tomar posse de si, serem uma realidade, certos nos seus atos, assumindo as más responsabilidades, desenvolvendo retamente a faculdade do livre-arbítrio. Neri. Em 15 de agosto de 1941. Mais um aliado. Amigos, irmãos em Cristo, Deus vos salve. Grande era o meu desejo de manifestar em palavras os sentimentos de que meu espírito se acha possuído por esta obra grandiosa que aqui se levanta. Grande era o meu desejo de congratular-me convosco pelo passo adiantado que acabais de dar, não olhando a sacrifícios, não olhando a embaraços ou empecilhos antolhados ao vosso caminho. Grande era o meu desejo, repito, de vir trazer-vos o meu abraço fraterno, cheio de alegria, pela continuação do progresso desta grandiosa obra de caridade inspirada pelo apóstolo do Divino Mestre, João, o Evangelista. Venho dizer-vos em curtas palavras, meus amigos, que deveis ser fraternos uns com os outros, unidos, solidamente firmes na vossa fé, para que não haja um estremecimento nas fileiras augustas do espiritismo cristão. Se fordes unidos, se vos amardes uns aos outros, se não olhardes a essas coisas comezinhas que enxovalham o caráter humano, ireis, paulatinamente embora, subindo a escalada para o infinito, semeando à esquerda e à direita mãos cheias, mãos repletas de bênçãos caridosas, inspiradas do alto. Meus amigos, vós repetis, constantemente a palavra caridade. Perdoai que vos diga que não compreendeis o seu significado altruístico. Vós restringis este princípio divino a um ato puramente material. Assim não é. A caridade, definiu a São Paulo na sua epístola aos Coríntios, a caridade não enxerga diante de si senão irmãos. Onde há a caridade não existe desafeto, são todos amigos, congregados nos laços sublimes da paz. Coligando crianças, unindo corações e inspirando fé,
A caridade torna divina a natureza humana. Vós sois carne, é certo, porém, mais do que isso, sois espíritos. Por que não despertais as potências da vossa alma? Porque as deixais adormecidas nesse letargo prejudicial à evolução. Meus amigos, tendes por alvo a figura sublime, imaculada, do Cristo, cujo símbolo, no monte, enfeita a vossa linda cidade, com os braços abertos para todos receber. Quereis ser aquecidos na chama sagrada do amor de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Quereis estar perto desse grande coração amoroso, que não mediu sacrifícios para salvar a humanidade. Perdoai as ofensas que receberdes dos vossos irmãos. Vede em cada um que erra, um ser atrasado, ainda pálido em evolução, mas tende a certeza de que, um dia, essa evolução seguirá o seu rumo direto e todas as almas serão unidas em prol do Evangelho do Cristo. Seja dito com todo o respeito, com toda a devoção, viva o Espiritismo cristão. A paz de Jesus permaneça entre vós. Augusto Montenegro. Em 22 de agosto de 1941. Nivelados pelo amor. Meus amigos, prezados irmãos em Cristo, que Ele vos abençoe com a sua graça infinita de Cordeiro Imaculado do Senhor que é. Quando o Espiritismo se anuncia ao homem, faz-lhe várias promessas, cada qual mais certa e mais positiva. O Espiritismo diz à criatura humana que, pelas suas vindas e revindas sucessivas ao planeta, conseguirá purificar a sua alma e garantir o seu futuro espiritual, por vidas sucessivas também, em outros mundos. Promete, ainda, a doutrina espírita que, uma vez liberto do pecado, entrará o espírito no gozo de uma felicidade não interrompida. O chamado repouso eterno, de que falam as outras crenças, o Espiritismo não o promete, porquanto a vida é movimento, a felicidade é ativa, e bem próspera, age, e tudo quanto é estagnado, parado, não tem utilidade visível. O Espiritismo promete a todos aqueles que, reabilitando-se das culpas, penetrarem no além luminoso, a graça de poderem auxiliar os seus irmãos ainda encarnados na Terra, assim como os sofredores do espaço. E suas promessas são, todas, a continuação das que fez o Filho amado do Senhor. Em troca dessas bênçãos prometidas, dessa felicidade positiva e duradoura, que requer do indivíduo o Espiritismo. Requer a remodelação do homem velho em homem novo, isto é, que todos aqueles vícios e pecados enraizados no íntimo da criatura e com ela identificados sejam arrancados pela raiz e postos a secar até morrerem por falta de seiva. Arrancados esses espinhos, que martirizam as almas e sufocam os bons sentimentos, renascerá o homem novo, limpo de culpas, emendado de seus erros. Portanto, se de um lado o Espiritismo muito exige, de outro muito promete, e suas promessas não são falhas. Não é compatível com a doutrina espírita permanecer o homem velho em seus defeitos e falhas de caráter, em sua pequenez espiritual, alardeando uma fé não comprovada. Ao primeiro choque, recolhe-se esse indivíduo à sua inferioridade, demonstrando que não se amendou. Assim como o pai amoroso busca corrigir o filho desviado da estrada do bem, procurando chamá-lo ao aprisco, admoestando-o, primeiramente com palavras suaves, doces, em seguida com energia e firmeza, para emendá-lo de tantos erros e falhas, assim o Espiritismo cristão, apontando a figura amantíssima do Divino Mestre, diligencia fazer que o homem volva as costas ao passado ingrato, negro, cheio de vícios, erguendo os olhos para a virtude, para a felicidade, para o amor, que é Jesus. Nas igrejas, as outras crenças religiosas pregam sempre o amor. Mas esse amor não é o pregado pelo Espiritismo. A doutrina espírita manda que sintamos o pulsar do coração daquele a quem amamos, e muitas criaturas aqui, em sentido esse pulsar, fogem. São os filhos ingratos que abandonam os pais em sofrimentos agudos, as mães que não sabem cumprir um dever, deixando os filhos em plena liberdade para que,
amanhã, quando errarem, não possam dizer que a elas cabe a culpa disso. Chamadas à responsabilidade, essas mães responderão: bem ao contrário, criamos nossos filhos com todo carinho, aquecidos pelo nosso seio amoroso. Mas eles não souberam corrigir-se em tempo. Meus amigos, o Espiritismo, em seus princípios, é suave e doce como uma gota de mel, tem promessas verdadeiras do que enlevam as almas, e a realidade dessas promessas é palpável para mim, como poderia ser para vós. Onde me vejo, onde me sinto, onde vivo, reina a paz, harmonia, alegria, reina a suavidade do afeto entre umas e outras almas, que as tranquiliza e faz viver amandoso e reciprocamente com ternura, piedade, firmeza e verdade. Quando vós para que vierdes, firmes na fé, tereis o prazer de encontrar aqueles que assim também viveram e souberam ser felizes. Mas passareis por desgostos quando virdes que ovelhas trismalhadas de vosso próprio redil, que supunhais iriam convosco para os planos siderais, ficarão abaixo, porque os seus sentimentos não eram iguais aos vossos, ainda eram pequeninos, muito da terra, e, por conseguinte, a elevação dessas almas não podia condizer com a daquelas outras. Fazei, pois, este estudo com carinho, procurando nivelar-vos as criaturas boas. Vós amais o que é bom, e a prova está em que não quereis extraviar-vos do meio daqueles que sabeis grandes no coração e firmes na fé, daqueles que padecem mas não sabem viver espalhados. E que, então, vos desviais. Nivelai-vos a estes. Porque não ficais todos no mesmo plano, sofrendo embora, mas amando-vos como verdadeiros irmãos. Porque permitis que revoltem em vós os ímpetos da vingança, para fazer mal e dar expansão ao vosso orgulho, ao vosso egoísmo, porque nivelai-vos todos, isto é, amai-vos, é o amor que nivela as criaturas. Amai-vos muito e aprendei a perdoar aqueles que são mais fracos. E quando raiar o dia útil, que alegria apertar-vos todos de encontro ao seio, amando-vos e reconhecendo que viestes até nós, para, depois, juntos, subirmos alto, mais alto ainda, até onde Deus permitir. Amai-vos muito, meus amigos, lembrai-vos, Deus vos ama, Deus é amor. Alfredo Barcelos. Em 22 de agosto de 1941. Gloriosa data. Amigos, irmãos, venha sobre todos nós a paz bendita do Salvador. Lamento sejam escolhido nesta hora para representar os irmãos da terra e os aliados do espaço, na data em que o mundo teve a honra de receber em seu seio o espírito hoje desencarnado e luminoso. Nota: o comunicado refere-se ao espírito do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, cujo aniversário natalício transcorria na data. Fim da nota. Lamento, porque outro deveria ser indicado para, em palavras eloquentes, verdadeiras e justas, traduzir o sentimento de que todos se encontram possuídos pela passagem dessa data gloriosa. Mas, a obediência é um dever, e ele disso deu exemplo. Aqui estou. Amigos, vós, que o amais e a ele recorreis nos momentos críticos da vossa existência, vós, que o tendes dentro da alma e do coração, lembrai-vos de que a melhor maneira de agradar a esse espírito é suportar pacientemente a cruz que vier sobre vossos ombros, tomando-a resolutos e seguindo pelo caminho da verdade e da justiça. Não vos canseis de semear benefícios. A terra é farta em criaturas que não pensam assim, antes, buscam retribuir o mal com o mal. Vós, como espíritas que sois, filhos diletos do Criador, pela crença que professais, deveis colocar acima de tudo não desgostar o Divino Mestre, antes, serviu com as palavras, gestos e obras em vossa vida cotidiana, procurando ser fiéis à vossa crença, como ele foi. Esse espírito de longa data vem conhecendo o Divino Mestre. Em encarnações sucessivas no planeta, desempenham várias missões, sempre ao serviço da fé cristã. Para coroar essa obra, essa trajetória tão bela, foi espírito em sua última vida na Terra. Porque,
Após o Espiritismo, o que virá? Virá a transcendente luz infinita da além, banhando as almas na felicidade eterna. Essa felicidade ele goza. Ele ama a Deus sobre todas as coisas e ama o planeta Terra como seu verdadeiro próximo. Imitai-o. Buscai, na vossa vida, seguir os passos, lembrai-vos das suas virtudes, do amor que consagrava a fé. Espírito incorruptível, intransigente em pontos de fé, era, todavia, tolerante, manso e bom com todos aqueles que dele se acercavam. É assim que vós deveis ser. Deveis perdoar sempre, amar muito, lembrando-vos dele em todas as dificuldades, porque ele continua a ser o pai dos pobres. E, quando digo pobres, não me refiro apenas aos pobres de algibeira, falo dos que são pobres por falta de espírito para suportar as dores. Recordai-vos dele, pedi-lhe auxílio e ele vos amparará. Ele é o irmão dos pobres, o alento dos aflitos. Ele toca o coração das mães, ele faz encontrarem-se criaturas que se supunham distantes e, no entanto, se tornam amigas, como eram em tempos idos. Ele se apraz em fazer essa apresentação, esse encontro, e eis porque vós o amais sem saber o motivo. Quantos encontros, que parecem passageiros e devidos ao acaso, têm sido realizados pela sua graça e experiência. E como ele se sente feliz quando conclui obras como essas. Ficais certo de que, entre as fileiras do asilo Espírito João Evangelista, combatendo pela sua efetividade e crescimento espiritual, se encontra, firme, esse espírito protetor e bom. Ele tem a psicologia desta obra, conhece os caracteres de que pode dispor e sabe mover as criaturas, tocando-lhes a fibra do coração. Ele conhece o ponto vital de cada um e aí vai agir seguro, sempre com a ideia de fazer bem. Como é belo, majestoso e imponente vê-lo nas alturas, ladeado por outras entidades luminosas, entre as quais ele figura como um dos seus pares. Como é edificante saber que ele se faz pequenino ao lado dos sofredores. Amai-o, meus amigos, e, sobretudo, imitai-o. Até. José Dácio. Em 29 de agosto de 1941. Efeméride auspiciosa. Glória seja dada a Deus, nas alturas, e paz concedida, na terra, aos homens de boa vontade. Amigos e irmãos, eu sinto a minha alma enternecida, cheia de júbilo, pela alegria que reinou entre vós no momento precioso em que falaram diversos espíritos, contando as suas queixas e sendo aliviados imediatamente pelos fluidos salutares daquele cuja data natalícia hoje comemorais. Sinto a alma elevada, porque vejo que o homem, embora preso à terra, sujeito às tentações e a essas circunstâncias que tanto atrasam a evolução do espírito, ainda guarda dentro de si a corda sensível que o faz afinar com os bons elementos do além. Esse ser desencarnado, cuja vinda ao planeta o mundo espírita hoje comemora, quer em reuniões públicas, quer em orações particulares, ou, ainda, pelas colunas dos seus periódicos, esse ser evoluído merece, realmente, que nos ocupemos da sua personalidade, para imitar-lhe o traço característico de fé, a coragem necessária ao combatente e a placidez serena do seu espírito. Efetivamente, como criatura humana não conheci esse vulto, mas, como espírito que sou, vejo o seu passar nas esferas, e quantas vezes meus olhos lhe têm acompanhado o passo aéreo percebendo o rastro luminoso que deixa sua passagem. Quantas vezes o tenho acompanhado nas visitas aos enfermos, às horas mortas da noite, quando os leitos dos hospitais estão desertos de enfermeiros e os agonizantes respiram mal, sem poder chamar por socorro. Quantas vezes tenho visto esse espírito luminoso e bom destilando fluidos de suas abençoadas mãos sobre os pacientes dolorosos, que percebem a luz que dele parte e dão graças, louvando a Deus. É justa, meus amigos, muito justa a vossa alegria. Resta, agora, que façais aquilo que vos foi recomendado em princípio. Ao abrir esta sessão,
espírito adiantado, disse que vós devereis procurar seguir os passos e ensinamentos desse grande vulto. Fazei-o, e vereis como as vossas almas se encherão de alegria e placidez igual a sua se desenrolará na vossa vida. As cruzes tornar-se-ão leves, as dores minorarão, as tristezas se transformarão em conformação, e sentireis dentro de vós um comércio do céu. É o despontar de verdade dentro de vossas almas, é a consciência de imitá-lo, de padecer como ele padeceu, suportando com paciência as dores. Meus amigos, a vós, particularmente, eu peço, na vossa prece noturna incluí o seu nome. Não porque lhe seja um necessitado, um espírito que depende das orações para poder subir, mas porque, assim, provareis a vossa gratidão, amor, dedicação e confiança. Inclui o seu nome nas vossas preces, pedindo a Deus que o faça crescer ainda mais em luminosidade e caridade. E ele será grato, e vos amará cada vez mais, e não se cansará em beneficiar-vos. Agora, um pensamento para além, para longe do Brasil, para o campo da morte, para a terra onde se mata, para as fronteiras onde se morre, sacrificado ao dever, para aqueles homens que se tornam criminosos sem intenção. Um pensamento para eles e também para as almas cruciadas pela saudade e pela mágoa indefinível da separação, julgada para sempre. Que Deus se comova e se compadeça das pobres mães que acalentaram os filhos desde o berço, que os aninharam no seu colo e lhes acariciaram os cabelos, que os viram crescer perto de si e foram obrigados a entregá-los para servirem de carne aos canhões. Deus os abençoe nas suas duras provas, que a consolação de Maria Santíssima baixe sobre essas almas cruciadas. Almira. Em 29 de agosto de 1941. A vitalidade da fé. Meus irmãos, caríssimos amigos, mais uma vez o meu espírito vem entreter convosco alguns instantes de conversação, que desejo seja proveitosa para mim e para vós. Para mim, porque edificando os outros na crença verdadeira da salvação eterna, consigo cumprir o meu dever. Para vós, porque as palavras que trago não são inspiradas por mim próprio, mas por aquele que tudo dirige e determina as nossas vindas à terra. Meus irmãos, ter uma crença é um fator concedido aos nossos espíritos. O homem que não crê e confia unicamente na matéria, sabendo que ela é perecível, não tem conforto dentro da alma. Ele ostenta, perante o público e os íntimos, uma tranquilidade que não possui, porquanto os seus dias são contados. Ele sabe que o tempo de duração da vida material, na terra, é muito curto. Assim pensando, e não crendo na vida espiritual além da morte nem aquém da morte, essas criaturas não podem estar resignadas ao aniquilamento completo, que a sua falta de crença lhe assegura. Outros creem, e é aos que creem que me dirijo neste momento. É preciso, meus amigos, que a vossa crença tenha, realmente, a validade da fé. Crer não é simplesmente aceitar, crer é viver da fé, demonstrá-la e por ela fazer sacrifícios. Crer como muitos creem, comodamente, sem pensar na emenda dos seus erros, na catequese do seu próprio espírito, crer desta forma, a ninguém é proveitoso. É, tão somente, uma aparência para certos e determinados dias. E, muitas vezes, quando as aflições lhes batem à porta, essas criaturas não estão preparadas para recebê-las. No entanto, a coisa mais segura, na terra, é a aflição. O homem deve estar preparado para os dias de angústia e desespero, para os dias em que a miséria pode entrar em seu lar, para aceitar, sem covardia, as dores impostas pelas provas. O homem deveria estar preparado para isso, e o crente espírita muito mais do que o homem vulgar. Por isso, falo da vitalidade da crença. A crença, no indivíduo, é como sangue no corpo. Se o vosso sangue está contaminado por um mal infeccioso, não pode ser forte. Circula, é certo, em vossas veias, mas talvez seria preferível, se existisse a possibilidade, tirá-lo e o substituir por outro. A crença é assim.
Se não vos serve de arrimo, amparo e confiança, não é uma arma para o vosso progresso, de que vos serve ela? Unicamente para, nos dias felizes, dizerdes que sois espíritas. Unicamente para, nos dias felizes, dizerdes que sois espíritas. Apenas para, quando estáis entre vossos irmãos, dizerdes que sois um deles e pertenceis ao seu grêmio. Nessa ocasião, a vossa fé não é fé. É uma crença sem vida, é uma rosa murcha. Uma rosa é sempre bela, se, porém, murcha, perde a vida. E sua aparência faz que digamos, pobre flor. Tão bela que era, continha tanto perfume. Hoje, em murcha, é seca. Assim não seja a vossa fé, meus amigos, que ela tenha vida, força, e seja, realmente, um elemento vital de progresso para vossas almas. Esta é a verdadeira crença, a crença que conforta a criatura, que é firme na riqueza, na opulência, mas também na miséria, na fraqueza, na saúde, na doença, nos dias felizes, na infelicidade, sempre viva, possuindo aquela vitalidade que jamais faltou aos verdadeiros crentes. Aprendei a crer, meus amigos. Ao procurar edificar-vos os espíritos, quero também edificar o meu, quero permanecer fiel, crendo no meu Senhor e esperando que Ele, que me alentou, me dará a mão para subir mais alto, pela fé. Deus vos ampare sempre. Isaura. Em 5 de setembro de 1941. A realização positiva da fé. Glória a Deus e paz aos homens. Meus amigos, gosto de palestrar convosco, de vez em quando, sobre pontos da doutrina espírita, essa doutrina tão apreciada, até pelos que não creem, que é o sustentáculo dos verdadeiros crentes, que conforta, anima, encoraja e dá alento a todo ser vivente que nela procura amparo e proteção. O que vos promete a doutrina espírita, já o sabeis. Igualmente sabeis o que ela exige de vós. Resta, agora, perguntar, não a todos, mas a alguns, em particular, que pretende o homem em face do Espiritismo, depois de dizer que o abraçou. Qual a posição do indivíduo, homem ou mulher, em face de Jesus, após ter dito, diante do público, que é devotado espírita? Qual a situação do homem que se diz crente, em face do Espiritismo? As responsabilidades maiores do espírita, vós a conheceis de sobejo. Nenhum dos vossos atos ou palavras se tornarão estéreis. No fundo dos espíritos eles darão o fruto próprio da sua natureza. Isso significa que, se ação generosa foi praticada, igualmente o fruto será bom, no além. Ao contrário, se a ação foi maléfica, o fruto não será sazonado, será um fruto prejudicial ao espírito. Não há uma passagem sequer da doutrina espírita que atribua ao homem o dever de responder pela conduta dos seus irmãos. É certo que o Espiritismo exige a propaganda dos seus postulados pela palavra, a ação e o testemunho. Mas chega apenas até aí. A ninguém dá o direito de apurar as faltas das outras criaturas humanas, sejam elas ou não seus irmãos em crença. Não é direito, portanto, a preocupação contínua dos homens, bem como das mulheres, de esmiuçar a vida uns dos outros, para terem o prazer de se nutrir criticando, aprofundando atos, fazendo comentários e envenenando a vida do próximo. Repito, o que o Espiritismo exige da criatura é responsabilidade própria. Podeis fazer melhor do que o vosso irmão. Fazei-o, demonstrai-o. Podeis realizar uma sessão espírita melhor do que muitos. Realizai-a. Podeis dar um testemunho mais fiel do Espiritismo do que qualquer dos vossos irmãos em crença. Fazei-o. Mas não digais a ninguém que esse é o vosso propósito e que tendes a certeza de não pecar como outros pecaram. É incrível que, depois de tantos ensinamentos doutrinários, após a vinda do Cristo ao mundo e as palavras exaradas nas páginas dos seus evangelhos por espíritos que não podem sofrer contestação, ainda o homem se arvore em juízo dos atos alheios. É a semente do joio plantada no campo espírita.
Bendiz o divino mestre, a sementeira se fará. A partição cairá em bom terreno, nascerá, produzirá árvore e dará fruto. A outra parte, caindo entre espinhos, por eles será sufocada. Outra, jogada nas estradas, pelo vento será levada. Outras aves comerão e destruirão o seu valor. E assim por diante. Qual de vós tem o desejo de aninhar no peito a semente benéfica do Evangelho, esperar que ela crie raízes e dê fruto? Dizê-lo simplesmente não vale a pena. Para mostrar essa vontade, é preciso dar um testemunho solene, maior, e que fale mais alto do que as palavras, pois são. Há nas Escrituras diversas passagens em que o Divino Mestre falou aos hipócritas e fariseus daquela época. Em uma delas, ele pergunta: quem te pôs como juiz dos teus irmãos? É o fruto da cisânia, da discórdia, da separatividade, que fomenta paixões, cria inimizades, gera separações, corrói alicerces e, longe de edificar, destrói. O Evangelho, penetrando na alma da criatura, tem o poder de a regenerar e tornar macia como arminho. É nesse labutar constante, nesse lapidar do caráter, que o homem velho se enterra, para nascer o homem novo. Em última análise e como derradeira palavra, velai pela vossa própria vida, e, quando encontrardes um meio suasório, benéfico e salutar para corrigir os vossos irmãos, fazei-o em segredo, abri-lhes os olhos, mostrar-lhes o perigo e serenareis as vossas almas. Não será como a maledicência, as conversas inoportunas, a maneira incorreta de se exprimir, que alguém conseguirá uma vitória nesse terreno. Cada um conforme pensa, cada um conforme age, e aquele que sabe agir melhor é o que dá exemplo da palavra divina, é o que cumpre o espiritismo, e o cumprimento da doutrina espírita é a ação, o ato, a realização positiva da fé. Deus vos guarde, ampare e proteja sempre contra os ataques da treva, que se apossa das criaturas humanas para fazer delas joguetes dos seus próprios pensamentos. Deus vos abençoe. Tiago. Em 5 de setembro de 1941. Sobre o repouso eterno. Glória a Deus, nas alturas, paz, na terra, aos seres de boa vontade. Amigos, desejo chamar a vossa atenção para aquilo em que geralmente se crê, que se prega e ensina a criatura humana, o descanso eterno, após a morte do corpo. Os homens entendem que, depois da luta cotidiana em que vivem, para a aquisição da subsistência terrena, para se livrarem das enfermidades, que muitas vezes os tocam de perto, e descansarem das fadigas a que os obriga uma vida tormentosa, devem ter, após o desencarne, um descanso intérmino, pelos séculos dos séculos. E eu venho perguntar-vos, nesta hora, será que os vossos espíritos se acostumaram a crer nessa pródiga e, por isso, a aceitam? Ou será que tendes a convicção de que, uma vez abandonando o corpo, a alma irá cantar, descansando? Se assim é, permiti que vos diga, a vida espiritual é uma inutilidade. A vida, meus amigos, é trabalho, atividade, desenvolvimento, para que as energias não desfaleçam, é fazer o bem sem olhar a quem, enfim, desdobrar-se, por todas as formas, para executar a tarefa que Deus entregou aos homens, isto é, aos espíritos. Numa das existências terrenas, onde a criatura, a cada passo, comete um erro ou se detém ante os imprevistos que se apresentam, onde, a cada momento, tem de atender aos seus próprios gemidos, porque o corpo sofre e a alma enfraquece. Numa existência assim passada, como pode o espírito compreender um descanso para todo sempre, se não pode ainda realizar toda a sua atividade na terra? Vós pensais, talvez que o corpo não é um embaraço às expansões do espírito. Em certo ponto de vista, não, porque o espírito domina o corpo, manda, e ele tem que obedecer. Mas, sobre outro aspecto, o corpo é como uma muralha, que retém o fluido espiritual e não deixa expandir-se como deseja. Fora do corpo, o espírito estende as asas,
Liberto, sentindo que pode galgar as alturas, as faculdades que estavam presas, atadas, a um corpo miserando, redobram de atividade. Então, ele começa a praticar muito mais do que praticava na terra. Meus amigos,